então não poderia deixar de aceitar esse convite, né? Então, assim, a minha proposta aqui com vocês hoje, né, eu vou compartilhar minha tela para a gente começar. Ok, então, assim, a minha proposta aqui, gente, com vocês hoje, seria a gente dar uns primeiros passos, né, nessa área de Natural Language Process, que é a área de NLP. Então, vamos lá. Antes mesmo de eu me apresentar, né, falar um pouquinho sobre mim, qual é a minha proposta aqui, eu queria traçar essas breves considerações, porque o formato desse mini curso, né, ele foi um pouco reduzido, né, porque quando eu recebi o convite, né, a ideia seria inicialmente da gente fazer em duas partes, né? A primeira parte seria essa primeira parte mais introdutória, explicando um pouco sobre a teoria, falando um pouco sobre a história da NLP, do que a gente poderia encontrar de considerações. E a segunda parte a gente teria uma aplicação, né? A gente faria uma coisa mais aplicada mesmo, falaria sobre ferramentas, sobre como a gente poderia implementar, né, algumas bibliotecas, então essa seria a ideia. Porém, realmente o meu tempo agora, durante esses últimos meses, foi bem complicado, então ficou meio difícil para mim preparar essas duas apresentações, essas duas partes. Então, eu consegui fazer essa primeira parte, e a minha ideia com vocês é o seguinte: a gente trazer algumas reflexões, né, porque a gente tem muitos tutoriais bacanas na internet que eu posso passar para vocês posteriormente, e vocês podem, assim, conduzir seus conhecimentos, né? Então, vocês podem seguir depois desse mini curso. Então, a ideia aqui é realmente a gente dar esse start, né? Para vocês entenderem como é que a coisa surgiu, a gente refletir sobre, a gente ter essa visão mais, esse olhar mais abrangente, né? Porque a gente tem muitos tutoriais por aí, então a minha ideia seria realmente fazer com que vocês entendam e entendam a coisa realmente no seu cerne, né? O que é NLP de verdade, por que é que isso surgiu, o que é que ela trata, quais são as áreas, qual é a área de atuação. Então, essa seria a ideia, né, aqui nesse mini curso. Então, eu acho que a gente ficar falando aqui durante esse tempo inteiro, durante essa aula expositiva, né, eu acho que talvez fique meio cansativo para vocês, meio enfadonho. Então, a minha ideia é o seguinte, que vocês me interrompam a qualquer momento, né, vocês sintam-se à vontade para me interromper, para fazer considerações, então a gente não precisa aguardar esse tempo para as considerações. Tudo bem? Antes mesmo, assim, de eu me apresentar, eu gostaria que ouvir um pouquinho de vocês, né? Assim, se alguém já tem contato com a NLP, eu queria saber mais ou menos qual é o nível de vocês. Assim, alguém já teve contato, já teve algum tipo de experiência? Se alguém quiser falar, acho que o Sandro levantou a mão. Pode ficar à vontade, gente, para comprar, falar, viu? Vocês podem abrir o microfone. Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, porque acredito que isso reflete, né, na minha escolha de ser uma linguista computacional, e eu acho que vocês vão entender o porquê disso, né, quando eu passar um pouco mais à frente, a gente vai
entender, né? Então, bora lá. Eu vou contar um pouquinho para vocês de como foi que eu cheguei até aqui, né? Porque acredito que vocês vão entender lá na frente. Então, pessoal, contando para vocês um pouquinho aqui da minha história, né? A minha formação, eu sou advogada de formação, né? Minha primeira formação foi em direito e ao primeiro instante eu não tinha nenhuma noção do que seria linguística computacional, né? Então, assim, já me formei tem um bom tempo, né? Não vou dizer as datas para não denunciar a idade, mas já tem um bom tempo, né, de formatura. E durante esses percursos, né, eu tive... Bom, gente, então, durante esse percurso, né, eu tinha muito interesse pela vida acadêmica, pela área acadêmica, então eu acabei seguindo, né, por outras áreas de humanas, então acabei seguindo, né, pela comunicação, fiz especialização em comunicação, e durante essa especialização eu acabei tendo contato pela primeira vez com a análise do discurso, e isso acabou me levando ao mestrado em linguística, né? Então, durante o mestrado em linguística, eu tive contato pela primeira vez com a linguística computacional, né? Então, eu realmente não tinha nenhum contato com a linguística computacional, então, para mim, isso era muito novo. Eu estou falando de um período mais ou menos de 2011, por aí, foi quando eu entrei no mestrado. E durante essa minha experiência, né, eu comecei a ter essa vivência, né, com a linguística computacional. Logo em seguida, né, tive a oportunidade de trabalhar num projeto de pesquisa em desenvolvimento, né, fiquei quase 3 anos nesse projeto, um projeto financiado pela LG Electronics, né, então foi uma experiência bem interessante para mim. E aí eu tive outras vivências, né, atualmente sou linguista computacional da Compasso UOL, né, junto com PagSeguro, e também estou fazendo doutorado, né, atualmente em linguística, e também sou aluna de ciência da computação, ou seja, né, a computação acabou sendo a última ponta, né, então acabei seguindo um caminho contrário, vim da humanas e fui para exatas, né, então foi um caminho um tanto quanto recortado, né, e vocês vão entender um pouquinho sobre isso quando eu começar a falar aqui sobre as áreas, né, de como falar um pouquinho para você sobre a história aqui, Daya. Então, vamos lá. Então, assim, como é que começou, né, esse Natural Language Processing, né, de onde foi que veio isso? Eu acredito que muita gente hoje deva ter ouvido falar de chatbots, sobre agentes inteligentes, Alexa, então, isso tudo está muito em voga, né, então, assim, a gente escuta muito falar sobre, mas pouca gente realmente entende o que é, para que serve, como é que funciona, como é que tudo funciona por trás, né? Então, o nosso propósito aqui é a gente conversar um pouquinho sobre a história, tentar entender de onde é que veio isso, né? Como é que vem a teoria por trás do NLP e a gente tentar debater um pouquinho sobre essas questões. Bom, é inevitável a gente falar sobre NLP, né? Sem falar sobre a história da inteligência artificial. Para quem não sabe, né, então, NLP, ela está dentro dessas ciências cognitivas, né, e ela vem acompanhando toda a história da IA, né, está diretamente ligada com a história da IA. E as ciências cognitivas, elas têm por objeto, né, tentar investigar o que é inteligência, como é que se dá a aquisição da inteligência, o que é representação de conhecimento, o que é o conhecimento, o que é a mente, como é o funcionamento do nosso cérebro, cada uma dentro das suas especificidades, claro. A filosofia trabalha com suas representações, o que é racionalidade, o que são o que é abstração. Então, todas essas áreas, elas têm um interesse dentro daquilo que acontece dentro do nosso cérebro, né? O que é o cérebro,
como é que ele funciona, como é que nós adquirimos uma linguagem, como é que nós produzimos uma linguagem, como é que nós temos a capacidade de codificar e decodificar determinados conhecimentos, como é que é o funcionamento do nosso cérebro em termos químicos, né? Então, assim, em termos biológicos, a gente tem as nossas redes neurais também, como é que isso tudo se processa? E a inteligência artificial, ela poderia ser definida, assim, em termos bem enxutos, digamos assim, que a gente poderia ter definições bem mais aprofundadas, então a gente poderia dizer que seria aquele campo, né, dentro das ciências cognitivas que se ocupa em tentar imitar, né, aquilo que a gente entende por inteligência. E esse conceito de inteligência, por si só, ele já é bastante amplo, né? Porque o que é uma pessoa inteligente, né? Se a gente for tentar definir o que é inteligência, qual é o conceito de inteligência? Por exemplo, você entender um determinado texto é um tipo de inteligência. Você saber desviar de um obstáculo é uma inteligência. Ou seja, assim, a gente tem vários níveis de inteligência, né? Então, assim, é algo bastante complexo da gente tentar definir. Então, a gente tem a questão do comportamento, né, dos agentes racionais, do comportamento humano, da gente tentar entender. Então, em síntese, né, a gente poderia dizer que os agentes, né, inteligentes, eles poderiam se comportar como humano, né? Assim, eles poderiam ver como humano, então a gente teria aí a visão computacional, eles poderiam falar como humanos, aí a gente tem a NLP propriamente dito, a gente poderia também tentar, né, assim, desviar, saber como é que a gente poderia desviar de um objeto, então a gente tem vários tipos de inteligência moldados a partir do comportamento humano. E aí, assim, pessoal, estou muito rápido, como é que vocês, tá tranquilo para vocês até aqui? Tranquilo. Tá tudo certo, né? Se vocês quiserem, pode me interromper a qualquer momento, não tem problema, tá? Então, vamos lá. Ok. Então, aqui, gente, a gente tem um panorama mais geral, né, das ciências cognitivas e onde é que a NLP se insere dentro da IA, né? Então, ela seria uma sub-área da inteligência artificial, que seria responsável pelo quê? Pelo entendimento, né, da linguagem humana. Então, de que forma a gente poderia ensinar as máquinas a falar, né, e se comportar, entender a linguagem como a gente, né, como é que a gente poderia fazer essa distinção, né, o que é que a gente poderia apreender daí. Então, assim, a gente tem vários estudos sobre isso, várias áreas também que se debruçam sobre esses temas, né, sobre a linguagem. A gente, dentro das ciências cognitivas, mesmo a gente tem dentro da neurociência, né, tentar investigar as áreas do nosso cérebro responsável pela linguagem, né, em que áreas a gente tem a linguagem responsável pelas afasias, por exemplo, que são as dificuldades de fala, de que forma isso se dá, né, de modo que a gente tenha essa capacidade. De onde é que vem essa capacidade? Então, assim, para que vocês tenham ideia, realmente a inteligência artificial, ela é, de fato, uma área multidisciplinar. Não dá para a gente pensar em inteligência artificial, pensar somente por uma visão computacional. Até porque a gente tem o aporte de todas essas ciências, né, que elas trazem para a gente material necessário para que a gente consiga entender como é que as coisas funcionam na prática. Como é que a gente consegue ensinar um computador a falar se a gente não consegue entender nem como nós mesmos sabemos falar? Então, muitos estudos, né, dentro dessas áreas, eles são feitos e eles são trazidos para a computação, de modo que a gente tenha capacidade de fazer modelagens, né, computacionais, muitas vezes lógico-matemáticas, e existem várias abordagens que a gente pode falar logo mais à frente, mas que isso tudo é muito necessário, a gente entender isso profundamente, conhecer isso profundamente,
para que a gente possa fazer essas modelagens. Então, todos esses estudos dentro dessas áreas das ciências cognitivas, eles são de extrema relevância. Então, a gente tem aí um diagrama de Venn, né, com a área de NLP, em que ela está com uma sub-área dentro da inteligência artificial, e a gente tem machine learning, né, que hoje é o bam, que todo mundo fala tanto de machine learning muitas das vezes não tem a real compreensão onde ele se situa dentro da inteligência artificial. Então, a gente tem esses pontos de interseção com NLP e machine learning. O que quer dizer? Quer dizer que a gente tem algumas áreas de NLP que se valem de machine learning, mas não apenas machine learning. Algumas abordagens a gente tem utilizando machine learning e deep learning também. E dentro da NLP, a gente tem o famoso NLU. Talvez, eu não sei se alguém já ouviu, alguém já teve a oportunidade de ouvir falar sobre NLU. NLU significa Natural Language Understanding. Por quê? Porque quando a gente fala de processamento de linguagem, a gente tem duas etapas. A gente tem uma etapa de interpretação e uma etapa de produção. Ou seja, a gente entende para depois a gente falar. Se vocês forem ver realmente como é que é uma criança, né, quando ela está aprendendo a falar, é algo muito interessante. Ela primeiro escuta, né, primeiro tem aquela fase de escutar e de ouvir durante muito tempo, e depois tem a produção da fala. Então, depois de muito tempo, ela vai produzir aquele conteúdo. Então, o entendimento é essa sub-área dentro do NLP capaz de fazer o que a gente poderia dizer como decodificação, né? Então, você tem a linguagem e você tem a decodificação. Então, bora lá. Então, eu trago para vocês aqui uma breve linha, né, de alguns picos dentro da área da inteligência artificial, né, assim, o que viria a ser que a gente poderia considerar alguns marcos dentro da inteligência artificial, e aí eu vou tentar colocar, assim, fazer algumas situações dentro do... tentar colocar onde é que a linguística e o processamento de linguagem natural entram aqui propriamente dito, né? Então, a gente tem esse primeiro start, né, que são nos anos 50, que foi logo um período pós-guerra, ali próximo de 1945. Então, a gente tem coisas muito importantes para falar sobre esse período. E a primeira delas que eu não coloquei aqui também, em 1942, a gente tem o Isaac Asimov, não sei se alguém já teve contato, já leu alguma obra do Asimov, né? Então, a gente tem as leis da robótica ali, então a literatura, né, a ficção científica como um todo foi muito influenciada e é influenciada, né, pelas obras de Asimov. Então, essa coisa do sonho, né, ela percorre a inteligência artificial desde o princípio, né? Então, a gente tem a literatura, o cinema, várias áreas, né, artísticas falando sobre aquele que seria inteligência artificial, né? Existe muito esse sonho, né, daquilo que os robôs possam substituir. Existem muitos mitos em torno disso. Então, a gente teria ali em 1945 essas leis da robótica e que marcaram, né, e marcam muito hoje a ficção científica em torno da IA. E aí, assim, em 1950, a gente tem esse carinha aí, que eu acredito que todo mundo deva conhecer, né, que é o Alan Turing. E o Alan Turing, ele deu seguimento, né, a algo que já vinha lá do século XIX, na máquina de Charles Babbage, dentro dos algoritmos da Ada Lovelace. Então, ele deu seguimento, né, assim, aprimorou, e tem esse jogo de imitação. O que seria o jogo de imitação? É muito interessante essa perspectiva do jogo de imitação. Não sei se alguém aqui teve a oportunidade de assistir o filme que sobre ele, né, com aquele eu nunca sei dizer, gente, o nome dele, mas, assim, quem não assistiu, eu aconselho a assistir, é um filme maravilhoso. Então, o que seria esse jogo de imitação? O Turing, né, ele teve uma sacada muito interessante do seguinte:
seria o quê? Você pensar num chatbot, num robô que tivesse a capacidade, né, de se comportar como um humano e que ficasse naquele limiar de não saber exatamente em que tempo seria humano e que seria um robô. Então, assim, o jogo de imitação seria isso. Se você conseguisse se passar por um humano, então realmente você seria aceito, né? O robô seria aceito. Então, o jogo de imitação, ele percorreu durante muito tempo. Os testes de Turing, eles são muito utilizados, existem vários, como é que se diz? Existem muitos desafios aí ao redor do mundo, né? Vários chatbots participam e muitos tentam, né, assim, vencer esse desafio do teste de Turing. Então é muito interessante se alguém quiser investigar mais a fundo depois, assim, é bem bacana sobre o teste de Turing e o jogo de imitação, é bem bacana. E aí, em 1956, a gente tem essa conferência da Dartmouth College, que foi um marco realmente para a inteligência artificial. Foi uma conferência que reuniu assim figuras que eram muito relevantes na época e que definiram realmente esse termo inteligência artificial, que foi utilizado pela primeira vez, né? Então, a gente tem figuras como Claude Shannon, né, que da teoria da informação e que ele tentou investigar alguns algoritmos de jogar xadrez. Então, durante esse período existia realmente uma efervescência muito grande em torno da IA. Então, muitas coisas surgiram na época. Eu não sei se alguém aqui chegou a assistiu Star Trek versão original, então, assim, é mais ou menos desse período final dos anos 50, década de 60, então existia muito interesse realmente dentro da IA e principalmente nessas questões voltadas para a linguagem, né, assim, e tinha, se alguém tiver a oportunidade, ou teve a oportunidade de assistir, né, a Star Trek original, vai ver que em muitos momentos, né, assim, o Capitão Kirk e a tripulação conversavam em linguagem natural, né, com os computadores. Então, isso já é um sonho antigo, não é algo que surgiu da Siri para cá. Então, assim, isso já existia, né, nesse período da década de 50. Então, todo esse sonho de conversar com os computadores, de se comportar como humano, isso tudo já vinha muito forte nessa década de 50. E aí, em 57, a gente tem um algoritmo que ele é muito famoso, que foi retomado depois nos anos 2000, que é o Perceptron, né, que é um algoritmo bem simples, né, com analogia às redes neurais, assim, poderíamos dizer que o Perceptron foi o começo, né, das redes neurais ali, então ele foi pela primeira vez a gente tem um algoritmo que tenta simular o que seria uma rede neural. Então, ele é um algoritmo bem simples, com uma camada bem superficial, mas que já tinha, né, esse interesse de começar alguma investigação em torno de redes neurais. Então, a gente pode dizer que esses anos 50 assim, foram realmente muito marcantes dentro da IA, né? Tiveram esse pontapé muito grande. E aí a gente tem esse carinha aqui, que não sei se alguém conhece, já ouviu falar, que é o Noam Chomsky, né? E que, na verdade, ele, assim, embora tenha formação em matemática, né, tem a área de filosofia também, mas o Chomsky, ele era linguista. Então, o Chomsky, ele foi extremamente relevante nesse período, né, na década de 50. Ele fez estudos, né, dentro da área da linguagem, e, assim, conceituando para vocês um pouquinho sobre linguística, contando um pouquinho da história da linguística para vocês, para que vocês entendam aonde é que o Chomsky se insere, eu posso começar da seguinte forma. Até o século XIX, a gente tinha os estudos de linguagem, né, de línguas, né, eles eram muito voltados para tentar comparar línguas, né, então a gente tinha estudos que eram muito voltados realmente para tentar entender quem era a língua mãe, de onde é que ela vinha, de que modo as línguas mudavam ao longo dos anos, então, assim, o que é hoje objeto
etimologia, da filologia, da própria linguística histórica. Então, esses eram estudos muito voltados para aí. A gente tinha também estudos de gramática, né? Esses interesses de gramática, eles já existem desde muito tempo, né? Assim, então, esses estudos de língua e linguagem, eles existem há muito tempo. Na Grécia, a gente já tinha Aristóteles fazendo estudos sobre isso, sobre representação, sobre abstração. Então, tudo isso já estava representado, né, em Parmênides também. Então, todos aqueles filósofos, tanto os pré-socráticos, né, eles traziam esse interesse pelas línguas, né, pela linguagem, aquilo que é retórica, né. Então, assim, esse estudo não é algo recente, né. O que acontece é que quando a gente chega no século XIX para um cara chamado Ferdinand de Saussure, um suíço, o que é que ele fez? Ele teve a ideia de trazer os estudos de linguagem para um período que a gente chama de sincrônico, ou seja, a gente não faz aquela análise de um período, assim, comparando uma língua de um período para outro. A gente faz uma comparação, a gente faz um estudo da língua per si, digamos assim, a língua naquele determinado momento. Então, por exemplo, vamos fazer um estudo das ocorrências da palavra café, digamos assim, em quantas vezes elas ocorrem, variações em torno da palavra café num determinado período específico. Então, o Saussure trouxe essa contribuição e foi algo, assim, bem revolucionário. E aí a gente tem aquilo que a gente conhece hoje como linguística, né? Ele trouxe todas as bagagens, as ferramentas, ele fez a configuração daquilo que a gente entende como a linguística. Então, o objeto da linguística ele não seria algo realmente voltado para uma gramática normativa, como a gente geralmente estuda nos colégios, né? Que a gente tem uma variante de prestígio que a gente chama, que ela seria ensinada como aquilo que é certo. Então, a linguística ela não se ocupa disso, ela se ocupa em descrever as línguas, né? Então, a gente tem descrições, a gente tem um olhar científico sobre a linguagem. Então, a gente olha os fatos, a gente analisa os fatos com um olhar realmente de um cientista. Então, a gente analisa aquilo de um modo mais sem normas, né? Sem esse caráter normativo. Então, esse é o foco da linguística, né? Então, a gente tem esse período do Saussure, no século XIX, com os estruturalistas, e aí o Chomsky, nos anos 50, né, ele começa a trazer um novo olhar sobre a linguística, né, dentro daquilo que a gente entende como o gerativismo, dentro da linguística. E qual foi a grande contribuição para ele dentro da linguística e que está totalmente direcionado, está totalmente interligado com essa parte da inteligência artificial. O Chomsky, ele se ocupa, né, assim, inicialmente em estudos de aquisição. Então, assim, a linguística dentro da perspectiva chomskiana, né, ela é mentalista. Então, assim, como é que se dá a aquisição da linguagem, né? E isso foi muito importante para os estudos de inteligência artificial, né? Principalmente para tentar entender. E ele trouxe uma teoria muito interessante, que é a da gramática universal. Segundo Chomsky, né, a gente teria no cérebro, o mundo quando nasce tem uma capacidade de linguagem. Então a gente traz isso é uma coisa biológica. A gente tem o nosso cérebro pronto para receber uma linguagem. E o nosso cérebro teria algo que ele nomeou de gramática universal. E essa gramática universal, a gente teria o que ele chamaria de princípios e parâmetros. O que seriam esses princípios? Imaginem como se a gente tivesse no nosso cérebro um grande disjuntor, né? E esse disjuntor, ele tem lá todas as chavinhas, né, que são os princípios das línguas, que eles são inerentes às línguas, e à medida em que a gente vai sendo exposto a uma língua, a sua língua materna, então determinados princípios vão sendo acionados ou não.
Por exemplo, no nosso português, né, aqui, a gente tem a presença do sujeito oculto, mas no inglês a gente não tem. Então, seria um princípio que seria acionado para a gente e que para os falantes de língua inglesa não seria. Então, ele trouxe realmente esse entendimento das gramáticas universais e a gente conseguiu dar esse avanço, né, para tentar entender. E o Chomsky, ele também teve um papel muito relevante dentro da computação. Em que sentido? Ele trouxe as teorias X-barra, as teorias transformacionais, em que a gente teria um determinado um número finito de sentenças, né, a gente produzia uma quantidade gigantesca. E isso aqui foi a base, né, para o que ele trouxe de conhecimento teórico sobre estruturas sintáticas, é o que a gente tem, aquele formato de árvore, né, dentro das estruturas de dados. Então, os formatos de árvores, assim, a gente tem, ele fez a modelagem naquelas estruturas, né, de árvores, então a gente consegue ter uma abordagem de estruturas sintáticas rasas e profundas, então a gente tem um processo bem aprofundado daquilo que a gente pode entender como sentença, então a gente tem processos que a gente chamaria de desambiguação, a gente consegue fazer através de estruturas, né, de árvores, então a gente tem uma desambiguação sintática com base nessas estruturas. Por exemplo, a gente tem uma sentença, né, o homem viu o macaco com a luneta. E aí, assim, num primeiro momento, a gente não sabe se o homem viu, olhou para o macaco utilizando a luneta, ou se ele viu que o macaco estava com a luneta na mão. Então, esses são exemplos, né, de sentenças ambíguas que podem ser desambiguadas a partir dessas estruturas de árvore, né, dessas estruturas sintáticas. E isso também, eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ver, né, assim, nos compiladores, também as gramáticas livres de contexto. Então, o Chomsky foi responsável por essa teoria. Então, assim, para vocês entenderem como a linguística está mais próxima da computação do que muita gente imagina, né? Então, assim, a linguística e a computação, elas andam muito próximas. Até porque dentro das linguagens de programação, a gente tem estruturas muito semelhantes àquilo que a gente tem dentro das línguas. Então, a gente tem sintaxe, a gente tem um léxico, a gente tem semântica. Então, todas essas estruturas, todos esses conhecimentos teóricos que foram trazidos da linguística, eles foram e são utilizados dentro da computação, sobretudo aqui, né, dentro da processamento de linguagem natural. Então, a gente chega aqui, né, nos anos 70, que é o que a gente chama de primeiro inverno da inteligência artificial. Por que isso aconteceu, né? A gente viu lá que nos anos 50 a gente teve essa efervescência muito grande em torno da inteligência artificial, teve um sonho muito gigantesco em cima daquilo que as pessoas imaginavam, né, como sendo inteligência artificial, discos voadores, computadores falantes. Então, a ficção científica, ela deu um salto muito grande nesse período, né? Então, assim, o sonho era muito alto. Então, a gente tinha um sonho muito gigantesco, mas que não conseguia, a tecnologia de até então não conseguia acompanhar, né? Ela não conseguia realmente dar conta, né, de tudo aquilo. Então, o que é que começou a acontecer? Onde tem dinheiro, né, a gente sabe que onde tem dinheiro, as pessoas esperam resultados, né? Então, os investidores, né, na época, eles começaram a cortar esses financiamentos porque os resultados não estavam existindo. Então, existia um interesse muito grande, né, em torno disso, né, em torno da tecnologia que não existia na época. Então, assim, criou-se uma expectativa muito grande e aí acabaram cortando os financiamentos. Então, assim, a gente teve um
um picozinho de melhora ali no começo da década de 80, né, com os computadores pessoais, então algumas coisas assim deram uma acelerada, mas assim, na década de 80 a gente teve o segundo inverno também, porque realmente na época os estudos teóricos ainda não davam conta, não conseguiam acompanhar, né, as expectativas da inteligência artificial. E nos anos 90, a gente tem o que a gente chamaria de um resfôlego, né? Então, assim, a gente tem um renascimento, começa realmente a inteligência artificial, ela começa a voltar ao cenário, né? Assim, aos olhares, né? As atenções começam a se voltar novamente para a inteligência artificial. A gente tem o surgimento da internet ali nos anos 90, no começo dos anos 90, então, assim, a gente tem essa popularização da internet, então, isso tudo começou a ficar muito mais acelerado. E em 1997, a gente tem um supercomputador, que é o Deep Blue, e que ele conseguiu vencer, né, o campeão mundial de xadrez, o Garry Kasparov, e isso foi realmente um marco, né? Até hoje o Deep Blue ele é mencionado, isso foi um marco dentro da inteligência artificial e que assim a primeira vez que um computador conseguia vencer um grande mestre de xadrez, e isso teve realmente um impacto muito grande dentro da inteligência artificial, né? Então foi algo que ficou realmente bastante marcado aí nos anos 90. E aí, nos anos 2000, a gente volta realmente a ter os queridinhos, né? Ali no caso da NLP, realmente, da linguagem, né? Ela começa a voltar ao cenário de novo, que em 2008 a gente tem um Speech Recognizer, né, da Google, voltado para a Apple, para os aparelhos da Apple, né, e em 2011 a própria Apple, né, cria a Siri, que foi realmente um grande marco, né, assim, marcou realmente o surgimento aí dessas assistentes, né, de todas essas assistentes digitais, então foi, digamos assim, o grande passo para a Cortana, para OK Google, para a Alexa, como a gente tem hoje. Então, assim, a Siri realmente ela veio para marcar, assim, realmente pontuar, realmente trazer esse novo fôlego para processamento de linguagem natural. E desde então, né, realmente desde esse período, a gente tem uma grande ascensão do que a gente conhece como Natural Language Process, né, que é o processamento de linguagem natural em português, o PLN, LLP, como vocês queiram chamar. Então, desde esse período, a gente teve realmente esse renascimento, né, porque dentro da própria linguística, a gente teve um período de baixa, assim, foi muito próximo com o que aconteceu com as fases da IA, né? Então, assim, a gente teve um gerativismo também muito forte nesse período dos anos 50 até o começo dos anos 80, então ele era muito forte dentro da academia, dentro dos estudos linguísticos, então depois desse período ele teve uma queda, também teve uma baixa. E aí, nesse período, juntamente com a Siri, né, a gente tem esse revival, né, da linguística computacional também, então a gente consegue ter esse renascimento de acordo com as necessidades de mercado, né? Então, a Siri realmente ela veio marcando esse território, e aí a gente teve um grande avanço nesse sentido. Não só tivemos como a coisa continua sendo acelerada nesse sentido, né? E aí, 2016, né, assim, 2010 em diante, a gente tem uma fase muito marcada, né, pelos avanços das redes neurais, dos algoritmos, né, de machine learning como um todo. Então, a gente tem um avanço da deep learning, né, então a gente tem multicamadas, né, de redes neurais, então isso tudo começa a ficar mais forte. E em 2016 a gente tem esse supercomputador novamente, que é o AlphaGo, e que ele vence também vence um humano, né, nesse jogo de Go. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir um documentário que tem na Netflix, que se chama AlphaGo,
E se não assistiram, eu recomendo, porque é muito interessante também, vai dar um panorama para vocês sobre a história da computação, da inteligência artificial como um todo. Eu sugiro, é bem bacana, eu acho que tem no YouTube também. Então, bora lá. Então, assim, já que a gente falou tanto sobre inteligência artificial, onde é que a NLP se situa aqui, né? Eu queria fazer para vocês, assim, algumas distinções, né? Então, em alguns momentos vocês devem ter notado que eu falei sobre linguística computacional, e em alguns momentos eu falo processamento de linguagem natural, e o que é que seria isso na realidade, né? A gente teoricamente, pode até haver alguma distinção entre o que seria processamento de linguagem natural e o que seria linguística computacional, mas isso seria algo assim, digamos, um preciosismo, né? Então, seria algo muito esmiuçado, digamos assim, porque na prática a gente não tem muita distinção, né? A gente não teria algumas distinções nesse sentido. Então, tanto a linguística computacional como processamento de linguagem natural, a gente poderia usar como sinônimos. Na prática, o que é que acontece? A gente costuma dizer que as pessoas que vêm da computação, né, das áreas da tecnologia da informação como um todo, então a gente costuma se tratar como NLP. E as pessoas que vêm da linguística, né, então as pessoas costumam tratar como linguística computacional, mas que na prática se deveria, né, pelo menos ambos deveriam ter os mesmos objetos de estudo, né, assim, e ter também as mesmas ferramentas de trabalho, né, digamos assim. A gente deveria tratar todos no mesmo patamar, tanto a linguística computacional como o processamento de linguagem natural. Então, só para que vocês entendam como é que a coisa funciona. Então, eu trago para vocês aqui, já que a gente falou tanto, né, assim, onde é que a gente consegue trabalhar com processamento de linguagem natural? Para que é que serve, afinal, né? Onde é que a gente vai aplicar isso na prática? Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, assim, e que existem muitos outros, né, de aplicações de NLP. A gente tem o Voice Recognition, né, o Speech Recognition, que seria o quê? Os reconhecedores de fala, né, assim, talvez vocês já tenham utilizado um celular que reconhece a voz de vocês, então, por exemplo, você tem, por exemplo, você vai digitar uma mensagem no WhatsApp e você fala e ele reconhece aquilo que você falou, né? Então, com base nesse speech recognition, a gente tem várias questões aí relacionadas. Então, a gente tem questões linguísticas aí que são muito profundas. Por exemplo, a gente tem entonação, a gente tem fonética, a gente tem fonologia, a gente tem uma série de problemas, né, que estão relacionados com isso. E a gente pode até considerar que o speech recognition hoje ele tem uma acurácia muito grande, né? Assim, e que fique claro o seguinte: cada língua ela tem as suas propriedades, né? Então, assim, ela tem as suas peculiaridades. Então, não tem como a gente trazer um estudo que seja unificado, né? Assim, do inglês para o português. É óbvio que algumas metodologias a gente pode aplicar de uma língua para outra, mas o estudo da língua, ele é muito peculiar. Então, a gente tem as peculiaridades do português, que não se aplicam para o inglês, nem para o francês, nem para o alemão, e por aí vai. Então, cada língua, ela tem as suas especificidades, então a gente tem problemas que são intrínsecos a cada língua, então a gente tem pontos, né, que são muito próprios. Então, quando a gente está falando de reconhecedores de voz, a gente está falando desses pontos, né, de fonética, né, assim, a gente sabe que existem várias questões que englobam aí, por exemplo, a idade, o tipo, o gênero, várias outras questões que estão relacionadas com isso. A gente sabe também que a localização geográfica também interfere. Por exemplo, eu estou aqui em Fortaleza, no Ceará, então a gente sabe que vocês aí estão
Em Tocantins, a gente tem as diferenças de sotaque, a gente tem as nossas variações linguísticas, então, tudo isso também são objetos de estudo, né, dessas áreas de reconhecedores de voz. Então, tudo isso precisa ser mapeado, precisa ser teorizado e precisa ser colocado, né, dentro dessas ferramentas. Então, todo esse conhecimento ele é construído com base nessas teorias linguísticas também. E aí a gente tem o outro ponto, que é o TTS, ou Text to Speech, né? Que a gente tem o primeiro, que é o Speech Recognition, que é o reconhecedor de fala, de voz, e o Text to Speech, que é o quê? Que é do texto para fala, né? Então, assim, a gente tem isso muito utilizado, principalmente por pessoas que têm problemas de acessibilidade, né? De algum tipo de deficiência visual, então às vezes você quer ler o texto, né? Você tem um texto e você traduz, você tem os sintetizadores de fala, né? Que hoje são muito bons, né? A gente já não tem mais aquela coisa tão automatizada, né? A gente tem realmente, a gente consegue ter pausas, né? Que são mais naturais, a gente consegue ter entonações que são mais adequadas e que são mais próximas daquilo que a gente entende como uma língua natural, como uma comunicação que seja natural. Então, tudo isso é com base, né, dentro dos estudos linguísticos, né? E isso a gente precisa também dizer que tudo isso é fruto de algo que a gente não tinha na década de 60, nos anos 50, né, que são dados, né? Então a gente tem uma coisa que é muito importante aqui, né, assim, para quem trabalha com machine learning também. Então é aí que a gente tem essa interseção do NLP com machine learning, que seriam os dados, né? Então assim, a gente precisa de dados para trabalhar. Então assim, a estatística ela anda muito próximo também dentro do que a gente chama de linguística de corpos. Então, a gente tem como fornecer dados com mais precisão. Então, se você tem muitos dados, a gente consegue tratar isso de forma mais próxima daquilo que a gente entende como sendo algo mais próximo do natural, né, do que a gente realmente fala. E a gente tem, por exemplo, outro exemplo de aplicação seriam os lematizadores. O que seria um lematizador? Lematizador é quando a gente tem o lema da palavra. Então, por exemplo, o que seria o lema? É aquela forma que a gente tem dicionarizada. Então, por exemplo, você tem cafezinho, né? No dicionário você não vai encontrar cafezinho, você vai encontrar café. Então, por que isso é importante? Por que a gente precisa de um lematizador? Se você for ver, dentro de um celular, por exemplo, que a gente tem pouca memória, né? Então, assim, dispensando até em problemas computacionais, a gente precisaria de lematizadores, por quê? Porque a gente não teria como dar conta de todas as ocorrências possíveis de um determinado, por exemplo, de uma determinada palavra. Então, por exemplo, de café, eu posso escrever cafezal, eu posso escrever cafezinho, eu posso escrever cafezão. Então, eu tenho muitas decorrências, né? Outras palavras que são derivadas, né, com base num determinado lema. Então, por exemplo, a gente teria, por exemplo, os verbos que são conjugados, as conjugações também. Então, a gente teria uma necessidade gigantesca assim, de fazer a previsão de todas essas ocorrências para realmente dar conta. E os lematizadores são muito importantes também, por exemplo, para fazer previsões e predições dentro de celulares ou dentro, por exemplo, quando você está escrevendo uma determinada palavra, então ele já te diz, já te dá determinadas ocorrências, então ele já consegue entender que aquela palavra, mesmo que não tenha no dicionário, ele já consegue dizer se aquela palavra está adequada ou não. Então, assim, os gramatizadores, eles têm essa importância muito forte, né? A gente tem também os tradutores, que nem precisa falar, né? Assim, eu acho que talvez o mais famoso seja o Google Tradutor, que aí ajuda muita gente, né? Então a gente tem várias máquinas de tradução hoje, assim, as traduções hoje elas são bem mais fidedignas, né? Então, assim, já a melhoria hoje já é visível, né? Já está bem mais
considerável se comparada a uma década, né? Então, os estudos de tradução automática, eles estão cada vez mais avançados e isso inclui o português também, né? Então, existe realmente um grande avanço nesse sentido, né, das traduções. E os corretores, né? A gente tem os corretores automáticos, né? A gente tem aí a gente tem o corretor do Word, a gente tem os corretores, né, das próprias nos browsers, a gente tem nos corretores de e-mail, a gente tem os corretores que muitas das vezes nos deixam na mão ali, os corretores de WhatsApp, né, que muitas das vezes eles fazem uma correção automática e não seria exatamente aquilo que a gente queria. Então, a gente acaba utilizando todas essas ferramentas de forma muito corriqueira, né? Todas essas aplicações, elas estão diariamente ali nos auxiliando, né, de um modo ou de outro. E aí a gente também tem uma figurinha que hoje é muito, assim, teve um boom muito grande, né, e que são os agentes, né, os assistentes virtuais, né, que são os chatbots que a gente poderia englobar como uma coisa mais geral. E para que vocês tenham uma ideia, né, o primeiro chatbot de que a gente tem notícia, ele começou lá na década de 60, se não me engano, 1961, não me lembro agora a data precisa, e foi a Elisa, né? Foi um chatbot, era uma mulher que ela simulava um comportamento de uma psicanalista. E era muito interessante, a história da Elisa foi muito interessante, porque, embora seja um chatbot muito rudimentar, então, assim, rudimentar que eu falo é que ele foi totalmente baseado em regras, assim, não tinha nenhuma dado estatístico, não tinha nenhuma abordagem que realmente pudesse trazer novos dados, fazer com que ele pudesse aprender. Foi um chatbot que, assim, chamou muita atenção na época e tem uma história até muito interessante sobre a Elisa, né? Então, assim, ela era baseada numa abordagem dentro da psicologia que se chama rogeriana, né? Fundada por Carl Rogers, então muito abordado dentro daquilo que a pessoa dizia. Então, é um negócio muito interessante, de forma que as pessoas conversavam, né, no computador e achavam que realmente estavam diante de uma psicóloga, né, realmente de uma terapeuta, e muitas pessoas até, assim, pediam para ficar sozinhas, né, para poderem se sentir mais à vontade, para conversar e contar os seus problemas, e assim, e era assim, não tinha nada de sofisticação, era assim, uma abordagem realmente bem primária, bem boba mesmo, né, de regras, e que, assim, na época teve realmente uma visibilidade muito grande, né. E os chatbots, né, assim, eles têm concursos, assim, ao redor do mundo inteiro, né, assim, vários concursos, né, de chatbots a respeito do teste de Turing, né, e são poucos, por incrível que pareça, que conseguem, de fato, passar no teste de Turing, né, assim, tem pouquíssimos mesmo, assim, raros exemplos dos chatbots que conseguem passar no teste de Turing, e de lá para cá, né, assim, a gente tem uma aprimorada muito grande, né, principalmente ali com a aprendizagem de máquina, né, machine learning, ele conseguiu trazer esse novo olhar dessas abordagens estatísticas, né, então a gente teve um ganho considerável dentro das assistentes virtuais. E aí, inicialmente, os chatbots, né, eles tinham esse olhar mais voltado realmente para uma conversa, era realmente a ideia era realmente conversar, bater papo, né? A ideia seria realmente essa. Sendo que, né, as empresas começaram a perceber o potencial que isso poderia existir e que esses chatbots poderiam ser assistentes virtuais, né? Que eles realmente teriam propósitos, né? Não apenas de conversar, mas que poderiam realizar tarefas, né? Comandos, né? Então, substituir os humanos em determinadas tarefas robotizadas. Então, acredito que muita gente aqui já deva ter contato com algum tipo de chatbot, né, em algum tipo de instituição. Então, a gente sabe que, assim, teve um grande boom de chatbot. Então, assim, muita gente talvez até conheça
NLP apenas como chatbot, né? Então, assim, muito direcionado para o chatbot, mas acho que pelo que eu falei até aqui, vocês conseguem entender que é algo muito mais abrangente do que simplesmente o chatbot, seria apenas a pontinha do iceberg dentro do que o NLP pode fazer pela linguagem, né? Dentro das aplicações que a gente poderia ter dentro da NLP. E aí, assim, fora isso, eu poderia também, né, assim, falar um pouquinho para vocês das novas, né, as novas tendências do chatbot. Então, a gente já teria aqui uma coisa muito mais sofisticada, né? Hoje em dia, a gente teria algo que a gente chama de persona, que teria realmente uma característica, né? Os robôs, eles seriam muito personificados, né? Então, a gente tem comportamento, não só comportamento, então, tudo isso, essa modelagem daquilo que como é que por exemplo, como é que seria o discurso de uma mulher, de uma determinada idade, de um determinado tipo, de uma determinada camada social, de um determinado grupo, né? Então, assim, tudo isso ele é moldado, toda a linguagem com base nessas características, né? E eu indicaria para vocês um filme também, aqui, que é muito bacana, não sei se alguém já assistiu, que é o Ex Machina, né? Que é muito interessante também, que fala sobre as robôs, né? Ele traz muitos aspectos sobre a linguagem, assim, traz questões éticas e é muito massa. Eu aconselho todo mundo a assistir, é muito bacana assistir e gostei muito. Então, assim, a gente tem realmente, a gente chega num ponto que a gente entrando nesse universo dos chatbots, a gente tem questões éticas, né, que são muito relevantes. E a gente tem, por exemplo, talvez alguém aqui já tenha visto, né, aquela campanha do Bradesco, que foi a Bia, né, que é o respeito, né, pelos chatbots. Então, assim, era uma quantidade gigantesca de ofensas, né, que a Bia recebia diariamente. Então, houve uma campanha muito grande que se chama Update My Voice, que não foi a Bia do Bradesco que tomou essa frente, ela apenas começou a seguir essas diretrizes. Na verdade, essa campanha foi uma campanha que surgiu lá na Unicef, né? Então, dentro dessa campanha, a gente tem realmente um propósito de engajamento da comunidade para tentar trazer soluções que evitem o assédio, né, das robôs. Então, a gente já está saindo dentro daquele universo, né, que a gente tinha um robô como algo mecanizado e distante, e que a gente via claramente que aquilo era uma máquina, para um universo bem mais personificado, em que aquilo seria uma representação de nós humanos, né? Então, assim, principalmente da figura feminina, né? Das assistentes, né? Então, começou a se levantar realmente todas essas questões éticas, né? Com base nisso, e houve essa campanha trazendo, né? Sobre isso. Então, assim, eu não está aqui também, mas eu poderia citar outras ferramentas, né, de NLP, outras aplicações de NLP para vocês, que seriam análise de autoria, por exemplo. Então, a gente consegue utilizar ferramentas, né, que nos proporcionem a verificação se, por exemplo, determinados textos são de um determinado autor, se um determinado, eu acho que vocês talvez já tenham tido alguma experiência com algumas ferramentas que verificam plágio, né? Então, isso são objetos também de estudos da NLP. A gente também teria os sumarizadores, que seriam o que a gente teria, no caso, textos, né? Então, a gente teria um texto grande, então, assim, a gente teria como se fosse, assim, um sumarizador automático, né? Então, a gente conseguiria fazer resumos automáticos, abstracts automáticos de textos grandes, né? Então, a gente conseguiria extrair a essência daqueles textos, então, são sumarizadores. A gente também tem algo que não está aqui, que seria análise de sentimentos, né, que talvez alguém já tenha ouvido falar também. Análise de sentimento, a gente teria como pegar textos, por exemplo, de internet, ou então de uma determinada rede social. Então, assim, muitas empresas pagam
empresas pagam outras empresas, né, de específicas de NLP para fazer esse tipo de análise. Então, a gente tem, por exemplo, como mensurar, por exemplo, se um determinado produto, ou como é que está sendo feita, como é que os clientes estão avaliando aquela empresa, né, na internet. Então, tem que se minerar, assim, com base no discurso que as pessoas falam, né? Então, a gente tem como fazer essa análise de sentimentos, se é positivo, se é negativo, se a gente tem como ter um peso. Isso foi e é muito utilizado dentro das eleições, né? Então, assim, muitas empresas de marketing político, elas utilizam essas ferramentas de análise de sentimentos. Então, essa é uma outra aplicação, um outro exemplo de aplicação de NLP, né? Análise de sentimentos. E aí a gente tem muitas outras, né? Então, assim, a gente tem também, no caso, a information retrieval, né? Então, assim, a gente tem um exemplo bem simples para vocês, seria, por exemplo, quando você faz uma determinada busca no Google, por exemplo, você pergunta, né? Eu quero saber qual é a idade de um determinado ator, de uma determinada atriz. Então, ele te retorna uma informação precisa, né? Então, aquilo seria information retrieval, né? Um exemplo de information retrieval. Então, assim, a gente tem muitas questões aqui, né? E muitas questões linguísticas que envolvem tudo isso, né? A gente tem desde questões de ironia, né, que estão relacionadas à análise de sentimento. Então, por exemplo, é muito difícil a gente detectar a ironia, às vezes até de humanos, né? Se a gente consegue, às vezes é difícil a gente identificar a ironia, né? Então, assim, é algo computacionalmente ainda muito difícil, né? Tratamento de ironia. A gente tem muitas outras questões aqui também, né? Que vão desde a anotação de dados de corpora. Então, assim, a gente tem ferramentas que são muito relevantes para que a gente consiga ter, né? Todas essas ferramentas. A gente tem também, por exemplo, parsers, né, que são muito utilizados, né, assim, para desambiguação. No caso, por exemplo, o IBM Watson, né, que ele trabalha com o parser da Xerox, né, então, assim, essas árvores sintáticas, essa anotação ao nível de sintaxe, né, assim, a gente consegue ter um mapeamento muito maior de entendimento de perguntas e respostas, que a gente chama de QA, né, Question and Answers. Então, a gente consegue ter um panorama muito mais abrangente dessas questões, né? Então, acho que dá para vocês terem noção, assim, do tanto de coisa, né, que o processamento de linguagem natural, ele abrange, né, assim, o próprio Google, né, assim, mineração de texto, né, assim, já é um próprio exemplo. O Google tem muitos linguistas, né, trabalhando dentro das suas engines, né, então, assim, o Google como um todo tem muitos linguistas. Então, assim, essas ferramentas de busca, todas elas utilizam muitas questões linguísticas, né? Então, é muito, tem muita coisa, gente. Ou seja, né, assim, é uma área muito vasta, assim. Acredito que a gente ainda está dando os primeiros passos, né, assim, em busca de realmente chegar naquilo que a gente imagina como sendo o ideal, né, de realmente a gente conversar de forma que a gente não precise de intermédios, né, então, assim, a gente consiga chegar no nível bastante avançado. E aí, gente, podemos voltar? Tá, sim, sim. Está todo mundo aí? Legal. Então, acho que nessa segunda parte, eu queria compartilhar com vocês um videozinho de motivador, né, sobre algumas ferramentas. Eu não sei se, quando eu compartilhar, não sei se o áudio vai junto, então vocês sinalizem aqui, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês.
So think about this. How often are you alive when the dawn of a new medium comes out? I knew that I had to be a part of VR because there are no rules for what VR should be. Starship Commander is a choose-your-own-adventure VR narrative that uses natural language processing, so you can actually have a real conversation with the characters. I'm Sergeant Sarah Pearson. I've been assigned to your wing today. When we started making Starship Commander, we had to figure out how do we get technology that can understand what a person's saying so that we can have these new narrative experiences. We're a science fiction game. We come up with new words. No off-the-shelf software could let us put in custom words. Who are the Eknians? In our story, the bad guys are called the Eknians. And every time we said Eknian, it would come up with really weird words that were similar to other things that you would say. And so it would get confused all the time. So we needed to make sure that we could supply our own script. We started using Microsoft Cognitive Services to power the backend of Starship Commander. Looks cool. Once we plugged custom speech service into Starship Commander, I had tears in my eyes when I was playing it because it's like, oh my God, this is it. This is the experience we want. Open the hatch. Voice print accepted. Welcome, Commander. You can essentially put your script in there and it knows, oh, these are the ways that people are going to talk. And these are the phrases that they're going to say. Cool. What's my mission? Must be something pretty important. And then the second thing too was the intent detection. With Lewis, you basically give it a couple statements. After you've given it a couple statements, you crunch it and you start typing in your own statements, and it's shockingly scary how good it picks up, even stuff that you didn't put in there. Computer, use autopilot and let's be on our way. Autopilot engaging. I've never seen an opportunity like this, where there's a wide open playing field, no one's written the rules yet, there's going to be tons of amazing software out there, and I just can't wait to see what other people write. Então, acho que vocês, como puderam ver aí, a gente vê um exemplo, né, bem real de uma aplicação de NLP para um jogo, o Starship Commander, que ele utiliza a engine do Microsoft Azure, né? Não sei se vocês já ouviram falar, o Azure, né, como a gente fala em português, né? Então, utiliza vários recursos da Azure, né, da plataforma de serviços cognitivos da Microsoft para produzir esse jogo em que as pessoas podem se comunicar em linguagem natural. Então, você é um comandante de uma nave e você pode dar comandos, né, assim, em forma de linguagem natural, e é muito legal, assim, é muito bacana ver essas coisas acontecendo. Então, foi só algo, assim, motivacional. Então, bora continuar aqui com as nossas apresentações. Vou compartilhar aqui com vocês. Então, a gente parou aqui com relação às aplicações. Então, a gente pode falar um pouquinho sobre as oportunidades de trabalho, né, de NLP. Bom, pelas aplicações, eu acho que ficou um pouco claro para vocês, né, o que é que a gente pode ter de oportunidade de trabalho, né, em relação ao NLP. A gente pode tanto trabalhar com chatbots, a gente tem um mercado cada vez mais crescente, né, de chatbots, então o mercado está muito aquecido nesse sentido de chatbots, mas não apenas, a gente tem muitas áreas, né, que trabalham, muitas empresas também que trabalham com pesquisa e desenvolvimento, né, também tem interesse em pesquisas ligadas a NLP. Então, a gente tem muitas áreas, né, que vão desde compiladores até tradutores automáticos, comandos. Então, é um campo, assim, é um mundo de coisas, né? Então, se você tem uma base bacana de NLP, as oportunidades são gigantescas, né? E aí vocês podem me perguntar, ok, as oportunidades são grandes, mas por onde é que a gente começa, né? Eu poderia dizer para vocês
começar por esse lugarzinho aqui. Deixa eu parar aqui, deixa eu compartilhar outra tela. Essa aqui, na verdade, é a base que muita gente começa por aqui. A gente tem uma toolkit, né, que é um kit de ferramentas que se chama NLTK, que são ferramentas, né, próprias para o processamento de linguagem natural. Então, a gente tem aqui uma vasta biblioteca, né, assim, open source. Então, existem muitas pesquisas, muitas APIs desenvolvidas utilizando o NLTK. A gente tem muito tutorial na internet sobre o NLTK. Então, assim, a base de muita gente, né, assim, muita gente começa realmente pelo NLTK, porque ele é muito vasto, né? Então, se você entrar na página nltk.org, você tem todas as informações para você fazer a instalação, é bem simples, não tem dificuldade, você consegue instalar para o Linux também, Linux e Windows, Mac, então, assim, não tem muitas dificuldades, né? Então, tem muitos tutoriais na internet, então, assim, ele vai utilizar o Python, né? Então, o que você precisa saber realmente é ter pelo menos uma boa noção de Python, né? Porque é o que você vai utilizar, o NLTK. Então, você tem recursos muito grandes, né? Assim, para processamento de linguagem natural. Você tem tokenizadores. O que é que um tokenizador faz, né? Um tokenizador, na verdade, ele pega todo um texto, um raw, né? Um raw text. Então, ele quebra tudo aquilo, toda aquela estrutura em unidades, né? De tokens, né? Então, você pode ter um token a nível de sentença, um token a nível de palavra, e isso é muito importante para compreensão. Esse seria um primeiro passo, né, de tokenização, né? Sentence tokenizer, word tokenizer, então a gente teria, no caso, essas primeiras partes. A gente tem parsers aqui dentro, né? Então aqui dá para vocês verem as arvorezinhas aqui dentro, né? Então, o Chomsky atuando aqui, né? Então a gente tem um parser, então a gente consegue fazer essa anotação a nível de árvore, a gente consegue trabalhar com gramáticas livre de contexto aqui, né? Então a gente consegue utilizar parsers, a gente tem sumarizadores, então assim, tem muita coisa para se fazer no NLTK, é muita coisa mesmo. Então, a gente tem um livro, se vocês, eu posso até compartilhar aqui com vocês, assim, eu posso colocar aqui no chat, e aí fica mais fácil de vocês visualizarem. Então, se vocês pesquisarem por NLTK Book, vocês vão ver um HTML, né, no formato de livro, em que vocês, aqui eu posso compartilhar aqui também com vocês. Então, aqui a gente tem, né, o NLTK, a gente tem toda uma questão teórica, é um livro muito importante, né, assim, uma base muito boa para quem está dando os primeiros passos, né, de processamento de linguagem natural. Eu recomendo fortemente que vocês leiam o livro do NLTK, porque ele é maravilhoso, assim, é muito didático, ensina muita coisa teórica, né, sobre o que é processamento de linguagem natural. Vocês vão ter conhecimento de muita coisa bacana só lendo esse livro. Então, é um pontapé maravilhoso. Tem outra plataforma que é muito utilizada hoje em dia, né, assim, porque o NLTK, ele foi construído inicialmente para academia, né? Então ele não tinha pretensões iniciais de ir para a indústria mesmo, né? Então acabou se criando essa demanda, né? De que o que é que a gente cria dentro de processamento de linguagem natural que possa ser realmente utilizado dentro de desenvolvimento de ferramentas, né, para a indústria, né, que realmente vão para a linha de produção. E tem uma outra, né, biblioteca que hoje em dia é muito utilizada, que se chama Space. Eu vou compartilhar aqui com vocês também.
Vou colocar aqui no chat para vocês. E aí, assim, ela é mais robusta nesse sentido, né, de produção de ferramentas, né, que são a nível industrial. Então, o Space, ele vem para suprir essa demanda, né. Então, existem outras ferramentas também, mas, assim, essas são as mais relevantes hoje em dia, né, que são citadas em vários locais, ambas usam Python, né, então, Python, ele continua sendo o grande queridinho, né, dentro da NLP, então é bastante utilizado o Python, né, a gente utiliza muito Pandas, né, então as bibliotecas de Machine Learning também, para tratamento, né, de dados, então Anaconda, esses espaços a gente usa também, processamento de linguagem natural. Eu queria compartilhar com vocês aqui também algo que é muito bacana, eu recomendo também para vocês, eu posso compartilhar aqui. Isso aqui é um YouTube do ICMC. O ICMC é o Instituto de Computação e Matemática, né, ali da Universidade de São Carlos, né, e eles são muito fortes, né, assim, são referência em processamento de linguagem natural. Eles fazem parte de um núcleo interinstitucional que se chama NILC, né, de Linguística Computacional, então eles são um grupo muito forte, então, assim, envolvem várias universidades e vários cursos, desde linguística, computação, matemática, estatística, as universidades federais de São Paulo, assim, então, eles são um grupo que é referência realmente nacional, né, e internacional. Então, eles lançaram recentemente esse curso aqui no YouTube, que é maravilhoso, e que eu posso compartilhar com vocês, né? Então, assim, eles fazem, tem várias aulas aqui sobre Python, processamento de linguagem natural, e eu recomendo, né, assim, para quem quer se aprofundar nessa área, eu posso compartilhar aqui com vocês também. Então, assim, através desses canais, né, vocês conseguem obter, assim, dar um pontapé grande realmente no sentido de conseguir, né, entender um pouquinho mais de linguagem natural, pegar as ferramentas e começar a dar os primeiros passos em linguagem natural, processamento de linguagem natural, né? Então, assim, já tem uma boa trilha para vocês seguirem aí. E aí também eu poderia indicar para vocês essa plataforma aqui também de open source, que é o Rasa, né, que é para o desenvolvimento, né, de agentes inteligentes, né, então ela é toda open source também em Python, e vocês conseguem começar a construir chatbots, né, a partir do Rasa. Tem documentação, vocês conseguem ver tutoriais no YouTube, então é uma comunidade bastante engajada, que vocês conseguem ter vários, no caso, né, assim, ter várias instruções dentro do Rasa, assim, é uma comunidade bem forte, né. Então, vocês também, assim, é um caminho, né, que vocês podem seguir. E tem outras trilhas também, né, assim, tem outras plataformas de desenvolvimento de chatbot também que vocês podem ter acesso, no caso do IBM Watson, né, também, que é outra forma de construção, sendo que não é gratuito, né, mas vocês conseguem ter alguma experiência, né, então é muito usada também, IBM Watson, então fica aí essa trilha para vocês seguirem, né, caso tenham interesse. Então, aí eu vou compartilhar com vocês aqui o finalzinho aqui da nossa apresentação. E aí é o seguinte, gente, eu tenho aqui, né, os meus contatos, caso vocês queiram manter contatos, em conversar, trocar ideias, né, assim, eu estou sempre aberta para trocar ideias, né, para conversar, para bater um papo, para falar sobre NLP, o que eu puder ajudar e puder compartilhar nesse sentido.
como eu falei para vocês, assim, esse mini curso, ele tem um propósito realmente de ser algo mais introdutório mesmo, né, assim, eu não trouxe realmente essa proposta de trazer essa coisa maior, de realmente a gente começar a conversar com as ferramentas e tentar implementar algo, né, então, foi o que eu consegui trazer para vocês até aqui. E assim, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma dúvida, assim, queria ouvir de vocês, assim, qual foi a experiência de vocês, se vocês gostaram. É isso. Estou aqui para ouvir agora. Bom, pessoal, está aberto a perguntas, o bate-papo, tirar dúvidas. A gente agradece, Catiuxa, sua compartilhamento das suas experiências, ter repassado para a gente sobre essa sua área. A gente agradece muito, foi muito, muito bom. Pessoal, se tiverem perguntas, está aberto, tirarem dúvidas, aproveitarem do conhecimento dela, da Catiuxa, para vocês estarem explanando. Então, Uma pergunta minha, até, inclusive. O Gabriel fez uma pergunta. Ele programa pouco em Python, né? Eu ia até fazer essa pergunta. Qual seria o nível, né, interessante, assim, para estar iniciando, ou pouco conhecimento, ou já consegue estar desenvolvendo alguma coisa na área de NLP? tá, eu vou falar da minha experiência, certo? Então, eu digo, se eu conseguir, todo mundo consegue. Por isso que eu falei para vocês a minha trajetória no começo, né? Eu não vim da área de exatas, estou na área de exatas hoje, mas a minha formação foi em humanas, né? E o meu primeiro contato com programação foi durante o mestrado. Nunca tinha tido nenhuma experiência com programação, não tinha a menor noção. Então, eu costumo dizer que eu aprendi a programar na marra. Então, assim, hoje vocês conseguem ter tutoriais maravilhosos, assim. Então, se vocês quiserem uma dica minha, eu sempre indico o do Gustavo Guanabara, o curso dele de Python, que é tudo de bom que há no YouTube. Vocês encontram facilmente, é super didático, ele é maravilhoso. E na minha época não tinha, né, Gustavo Guanabara, então eu tive que. Olha aí, o Gabriel. Então, assim, eu tive que pegar o NLTK e começar a fazer os testes e baixar e tentar realmente ir implementando as coisas. Então, eu acho que não tem esse negócio de nível, sabe, gente? Eu acho que é lógico que à medida que vocês vão caminhando e vão fazendo coisas mais complexas, o nível vai sendo de exigência vai ser maior de vocês, mas para começar, para dar os primeiros passos, vocês conseguem claramente, assim, começar se vocês têm um Python instrumental, digamos assim, que vocês conseguem resolver pequenas tarefas, eu acho que vocês já conseguem desenrolar bem. Então, é aquela velha história, né? A gente aprende a programar programando, não tem outro caminho, não. Então, colocar a mão na massa, baixar o NLTK, ver os tutoriais na internet, ver como é que a coisa funciona. E, assim, eu acho que o mais importante para mim, assim, eu coloquei, assim, alguns tutoriais para vocês aí, nesse do ICMC tem um tutorial muito maravilhoso, assim, são várias aulas de Python para processamento de linguagem natural. Então, vocês vão ter, assim, o que há de melhor, realmente, em termos de conteúdo, né, para isso. Então, vocês podem assistir esses vídeos no YouTube, eles são maravilhosos. E, assim, o meu objetivo aqui, nesse primeiro momento, era realmente tentar despertar em vocês, né, assim, vocês entenderem o que de fato é o processamento de linguagem natural, porque ainda há muita confusão sobre isso, né, as pessoas ainda não conseguem entender o que é que de fato é, o que é que de fato faz, ainda existem, ainda existe uma nuvem, né, em torno do processamento de linguagem natural. Então, assim, eu fico satisfeita se eu tiver saído daqui, assim, deixado vocês, assim, com interesse mesmo de aprender um pouco mais, né, de conhecer um pouco mais. Então, eu acho que eu cumpri o meu objetivo aqui. E é isso, assim, se alguém quiser perguntar mais coisas, assim,
estou aqui à disposição. Mais alguém, pessoal? No caso, eu queria só parabenizar. Eu sou estudante de ciência da computação, sou muito fã de robótica, mas assim, nunca tinha parado para pensar em processamento de linguagem natural, né? E essa palestra foi bem, tipo, empolgante, né? Trouxe umas ideias, umas coisas legais. Parabéns. Poxa, Diego, obrigada, assim, fico feliz que tenha conseguido, né, trazer um pouquinho disso para vocês, assim, então, fico feliz mesmo. Muito obrigado, Diego. Pessoal, aproveitando para a gente registrar a frequência de vocês para a emissão do certificado, vou pedir para que vocês coloquem o nome completo aqui no chat, que a gente vai estar usando ele como registro. Avisar também que a gente tem mais alguns... amanhã tem minicurso também, alguns estão em aberto, vocês dão uma olhada lá no site, no Eduetivo. A gente ainda tem algumas palestras também, atividades cultural e Aftal Games também que vai estar sendo transmitido. Vocês estão prestigiando, vai ser muito bom. Tem uma palestra do Sebrae também, muito interessante, que ela vai estar ocorrendo no dia 13. Amanhã a gente tem palestra com o Gerson, né? E a abertura do Aftal Games também é no dia 12, né? Então, a gente tem bastante programação. E agradecer novamente, Catiúcha, pela sua participação, por ter compartilhado conosco seu conhecimento. A gente é muito grato mesmo pela sua força aqui para o nosso evento. E é isso, pessoal. Se tiverem mais alguma dúvida, ainda está aberta. Do mais, muito obrigado pela sua participação, participação de todos, pela sua participação, Catiúcha. Bom, gente, eu agradeço muito, né, assim, a frequência de vocês, né, vocês terem ficado até aqui, né, eu sei que EAD é um pouco cansativo, né, a gente é expositivo, né, então você ficar esse tempo todo ouvindo, eu sou aluna também, eu sei que às vezes é cansativo, é chato, né, então fico feliz, agradeço vocês terem resistido até aqui, até o final, né, assim, espero que tenha conseguido, né, atingir um pouquinho da expectativa de vocês, atender um pouquinho da expectativa daquilo que vocês vieram em busca aqui nesse mini curso. E, assim, mais uma vez, assim, ressalto aí que deixo os meus contatos aí, estou aberta para que vocês possam entrar em contato comigo, assim, se quiserem tirar alguma dúvida, trocar experiência, quiserem saber um pouco mais, então sintam-se à vontade para me procurar, né, assim, no que eu puder ajudar, na medida do possível, né, eu estou à disposição. E é isso, pessoal. Gostaria muito, assim, de saber que futuramente aqui tem alguém que vai enveredar pelo processamento de linguagem natural, né, assim, ficaria muito feliz se eu tivesse sido responsável por isso, né, assim, eu comecei a fazer alguma coisa em processamento de linguagem natural, né, então, desejo muito boa sorte, assim, para quem está começando nessa área, né, então, no que eu puder ajudar, assim, contem comigo, né, me procurem, estou à disposição, sou todo ouvidos, né, assim, a gente troca experiência, e é isso, pessoal, estou à disposição. Acho que o Diego levantou a mão aí. Só uma dúvida, se não me engano, estava marcado lá no cronograma para hoje e amanhã, e eu perdi o início, né, da apresentação. Foi explicado alguma coisa? Sim, Diego, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, eu tinha recebido o convite inicialmente para fazer esse mini curso em 2 dias, né? Então, a ideia hoje é que fosse essa parte introdutória e no segundo a gente fizesse uma coisa mais voltada para as ferramentas, né? A gente fizesse algumas experiências mais na prática. Mas, realmente, por conta dos compromissos agora, eu não consegui, né, fazer esse mini curso nesses 2 dias. Eu acredito que tenha sido o cronograma que foi passado inicialmente e eu acho que não foi atualizado. Então, a gente encerra hoje mesmo. Eu vou até dar uma olhada, mas realmente, como a Catiúcha falou,
Estou até olhando aqui no site, cronograma, mas realmente era essa a previsão inicial, né? Mas a gente tem outros mini cursos que você tiver, infelizmente, né? A gente não vai poder mais absorver do conhecimento da Catiuxa, mas a gente tem outros mini cursos que vocês podem se inscrever, alguns ainda não encerraram, né, as vagas, então você pode ficar à vontade também de se inscrever em outros. Tranquilo, obrigado. Pois é, pessoal. Então, assim, fica aí a trilha para vocês seguirem, né, esses caminhos iniciais. E, mais uma vez, eu ressalto que estou à disposição, embora eu não possa estar com vocês de modo síncrono, né, amanhã, então, mas eu estou à disposição aí. Se vocês precisarem de ajuda, quiserem alguma dica, podem me acionar em algum desses contatos aí, tá bom? Ok, uma ótima noite a todos e bom descanso. Tá joia, gente. Foi um prazer. Até mais.